Vamos lá, pessoal. Vamos falar aí dos tipos de reprodução hoje, tá? Então, hoje a gente vai começar falando de tipos de reprodução. Aqui na aula de hoje é uma aula mais básica, então não vou entrar muito na questão de mitose, meiose, que é a divisão celular, que é uma matéria um pouquinho mais para frente, tá bom? Do planejamento que a gente está querendo fazer aqui, tá? Mas vou dar só uma citada aí pro pessoal que está mais focado em concurso, querendo pegar questões mais difíceis. Vou dar uma citada para vocês até a relação que tem uma com a outra, tá? Com mitose, meiose, etc. Tá bom? Mas não é o nosso foco principal. Vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa saber é que existem dois tipos de reprodução principal. Existe a reprodução sexuada e a reprodução assexuada. Tá? Essa é a primeira coisa que você precisa ter na tua mente. Ah, Vinícius, reprodução sexuada é aquela que tem sexo. Não, não é isso. É a primeira coisa que vocês falam e é a primeira idiotice que vocês mandam, tá? Não quer dizer que reprodução sexuada é aquela que tem sexo. Reprodução sexuada, ela é aquela que ocorre troca de material genético. Ou seja, troca de gametas. Tá? Eu preciso fazer troca de gametas, troca de material genético. A gente chama isso de reprodução sexuada, tá bom? Então, no caso da espécie humana, por exemplo, o gameta masculino seria o espermatozoide, o gameta feminino, o óvulo, mais especificamente, quem está estudando aí mais a fundo, o ovócito secundário, tá? E aí, quando tem a união desses dois gametas, que a gente chama essa união de fecundação, a gente tem a formação de uma célula chamada de célula ovozigota, o zigoto, chamado que ocorre a reprodução sexuada. Nem toda reprodução sexuada tem ato sexual. Exemplo, o sapo lá, né, macho abraça a fêmea e jogam os gametas na água. Os gametas se encontram na água, que a gente chama de fecundação externa. Fecundação externa é quando os gametas se encontram fora do corpo da fêmea, tá? No caso da espécie humana, na maioria das vezes, a fecundação é interna, ou seja, os gametas se encontram dentro do corpo da fêmea, tá? Ah, Vinícius, por que na maioria das vezes? Porque pode existir um tipo de reprodução aí que é a fertilização in vitro, feita em laboratório, aí a fecundação foi externa, tá? Foi fora do corpo. Depois, até depois que tem a fecundação, eles colocam dentro do corpo, mas da fêmea, mas no caso da mulher, né? Então, o reprodução sexuada é aquela que tem troca de material genético. Tranquilo? Tem troca de material genético, reprodução sexuada. Ah, esse azinho na frente quer dizer não. Então, esse azinho na frente aqui, ó, significa não. Então, ela não tem troca de material genético. Ela não tem troca de material genético. E aí, como é que vai ficar? E aí que a gente vai ter que ver as principais características de cada uma. Reprodução sexuada é aquela que tem troca de material genético, ou seja, troca de gametas. A assexuada não tem. Vamos começar pela reprodução sexuada. Na reprodução sexuada, eu tenho uma característica muito importante: variabilidade genética. Pessoal, isso é importante demais. Ou seja, ela forma indivíduos geneticamente diferentes. Você é fruto de uma reprodução sexuada. Você não é nem igual ao seu pai, nem igual à sua mãe, nem igual ao sexo masculino do seu pai, que pega as características dele, nem igual ao pegou as características do sexo
feminino da sua mãe, tá? Ou seja, você pega uma mistura dos dois. Você tem metade dos cromossomos de um, metade dos cromossomos do outro, tá? Você tem variabilidade genética, uma diferença genética comparada entre você e qualquer outro ser vivo. A não ser que você tenha um irmão gêmeo. Aí o irmão gêmeo idêntico, a variabilidade genética é muito pequena, quase não tem, tá bom? Mas entre os irmãos, mas entre os pais, a variabilidade genética ainda é muito grande. Na assexuada, não possui variabilidade genética. Não possui variabilidade genética. Ou seja, na reprodução assexuada se formam clones, um indivíduo geneticamente igual ao outro. Geneticamente igual ao outro, tá? E aí, quais são as características? Na reprodução sexuada, por ela ter maior variabilidade genética, ela favorece a evolução. Ou seja, ela forma indivíduos geneticamente diferentes e a seleção natural vai determinar qual que vai ser sobressair, qual característica que vai sobressair. Então, ela favorece a evolução. Já, se ela favorece a evolução, a reprodução sexuada, ela forma indivíduos geneticamente diferentes, tem uma outra coisa legal. Ela é mais vantajosa em ambientes ruins. Ou seja, a reprodução sexuada tem maior resistência a mudanças no meio, a mudanças no ambiente. Como assim? Eu não entendi. Muito fácil, tá? Nós vamos supor que todos os seres vivos fossem iguais, todos os seres humanos fossem iguais. Se um vírus, agora está na moda aí a Covid, né? O coronavírus, entra em contato com um e faz mal para um, se todos fossem geneticamente iguais, se ele fizesse mal para um, ele poderia fazer mal para todos. Opa, a resistência ia ser menor, tá? Como nós somos geneticamente diferentes, o corona mesmo, ele pode para umas pessoas causar um quadro muito grave, levar essa pessoa até o hospital, tendo que ficar internada, e para outras pessoas ele pode passar mais tranquilo. Cuidado, tá? Isso às vezes independe um pouco de idade, se é atleta ou não. Tem outros fatores influenciados aí, mas a gente deixa para aula de vírus, tá bom? Então, maior resistência a mudanças no ambiente é a reprodução sexuada. A assexuada, ela também só tem suas vantagens. Ela é mais rápida, ela não precisa de parceiro, ela gasta menos energia. E assim sucessivamente. Vinícius, qual que é a melhor? Depende. Se o ambiente estiver bom, é melhor fazer reprodução assexuada. Por quê? Porque a reprodução assexuada, ela vai colonizar aquele ambiente mais rápido. Se o ambiente estiver ruim, é melhor fazer reprodução sexuada. Por quê? Porque vai ter indivíduos geneticamente diferentes e uma variabilidade genética melhor. Tá bom? Uma maior resistência. Vou dar um exemplo. Tu foi dormir com um pouquinho de dor de garganta. Acorda cheio de dor. Vai no médico, pus na garganta, bactéria, tomar antibiótico. Calma aí, o que aconteceu com a minha garganta para eu ficar com essa dor forte? Mole, quando tu foi dormir, as bactérias estavam na sua garganta, acharam um ambiente legal. O que elas fizeram? Se multiplicaram. Quando elas começaram a se multiplicar, porque de maneira muito rápida, fazer reprodução assexuada, porque tinha nutrientes, tinha alimento, temperatura ideal, água, ela se reproduziu muito rápido, ela colonizou seu ambiente muito rápido. Fez reprodução assexuada. Porém, tem um problema. Tu foi no médico, o médico passou lá o remédio, antibiótico, para tomar um antibiótico. Aí você vai lá e vai tomar um antibiótico, começa a tomar, pensa, se eu lhe fizer mal para uma, vai fazer mal para
todas que forem geneticamente iguais. Toma cuidado, na sua garganta nem sempre, quando está com dor de garganta, nem sempre um único tipo de bactéria que entrou, pode ser mais de um tipo de bactéria se multiplicando lá dentro, tá bom? Então a reprodução assexuada ela é mais rápida, mas ela é menos resistente a mudanças no ambiente. E aqui do lado de cá rapidinho, quais são os principais tipos de reprodução assexuada? O primeiro deles é a divisão binária, bipartição ou cisciparidade. É tudo a mesma coisa, tá? Essa é a mais simples. Por exemplo, uma bactéria tem lá o seu DNA, ela duplica o seu DNA e se dividiu ao meio. Duplicou o DNA e se dividiu ao meio, formando duas geneticamente iguais, tá? Na letra B, a gente vai botar o brotamento. No brotamento, um indivíduo forma um broto de células, um aglomerado de células. Esse aglomerado se solta e forma um novo indivíduo, como na esponja do mar, por exemplo. A hidra também faz brotamento. Tranquilo? Na letra C, a gente vai falar da regeneração. Ou fragmentação, também serve. Então, por exemplo, a planária. A estrela do mar também passa por isso. Se a gente cortar a planária ao meio, cada metade se regenera numa nova planária. Tranquilo? A estrela do mar, cada bracinho gera uma nova estrela. Tá? Outro exemplo, muda. A mudinha de uma planta, quando você faz lá a questão da mudinha da planta, você está tirando um pedacinho dela e colocando esse pedacinho da planta na terra para ela poder voltar a crescer. Por que que ela cresce? Ela cresce devido a... Ela vai crescer sem ter variabilidade genética, porque você não fez a reprodução do pólen pela flor, que é a reprodução sexuada. Ela está crescendo de maneira assexuada. Para fechar, vou botar aqui nesse pedacinho aqui, que o meu papel já está apertado, que é um dos mais importantes, que é a partenogênese. Caraca, Vinicius, não, relaxa, é muito fácil. E é um dos mais interessantes também. Por que que é um dos mais interessantes? Porque lá na reprodução sexuada, lembra que eu falei que tinha que ter a união do gameta masculino com o gameta feminino? Na partenogênese pode ter um diferencial. O que que é? Em vez de juntar o gameta masculino com o gameta feminino, o gameta feminino não fecundado, ou seja, o óvulo não fecundado, o gameta feminino não fecundado dá origem a um novo ser vivo, a um novo indivíduo. Só que ele só vai ter a metade do DNA da mãe. Então, por exemplo, no caso da abelha, a abelha produziu seus ovos, sai para o voo nupcial, seus gametas femininos. Os gametas que forem fecundados vão nascer uma outra abelha, reprodução sexuada até aí. Fecundou, reprodução sexuada. O óvulo que não foi fecundado, reprodução assexuada, que a gente chama de partenogênese, vai dar origem a um zangão. Então, o zangão ele só tem a metade do DNA da abelha. Tá bom? Espero que vocês tenham curtido, galera. Faz os exercícios. Até a próxima.